Cheguei! Eu sou Roberto Sasaki, sou colunista aqui no Portal Contábeis. E nesta aula eu vou tratar de um assunto muito interessante para você que é MEI. Veja, estourei o limite do MEI. E agora? O que fazer? Olha, eu vou dar aqui uma aula técnica muito importante para você guardar para sempre, mas totalmente fundamentado. Tudo que eu vou falar aqui está na resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018, que é o regulamento da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional. Especificamente no seu artigo 115. Então, tudo que eu vou falar aqui está no artigo 115. Certinho? Eu quero que você raciocine da seguinte forma, em primeiro lugar. Aqui está uma casa chamada Simples Nacional. Certinho? E o Simples Nacional tem como habitantes ME, microempresa, e EPP, empresa de pequeno porte. Como assim? Uma empresa pode fazer opção ao Simples Nacional, ME, se for ter receita bruta de até R$360 mil no ano. Agora, se vai ter receita bruta acima de 360 mil no ano, terá que optar pelo Simples Nacional na condição de EPP, desde que não ultrapasse a R$4.800.000. Certinho? Agora, se for acima deste valor, não tem como optar pelo Simples Nacional. Beleza? Outro ponto importante é que, se uma empresa já está no Simples Nacional e sua receita bruta, que é a receita da atividade fim, ultrapassa a R$4.800.000, aí não tem jeito, vai ocorrer a exclusão do Simples Nacional e, nesse caso, a empresa não tem outra alternativa a não ser optar pelos antigos regimes chamado lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. O inconveniente desses regimes é que o cálculo é individualizado de tributos. Como assim? Eu pego a lei do imposto de renda da pessoa jurídica, calculo o IRPJ, preencho uma guia e recolho. Agora eu pego a lei da contribuição social sobre lucro líquido, calculo a contribuição social sobre lucro líquido, preencho outra guia e recolho. E assim faço com PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, IPI se for indústria, ICMS se for contribuinte de ICMS, ISS se for contribuinte do ISS, enfim, há toda uma burocracia para se calcular esses tributos e é caro. Certinho? Por isto é que é importante a gente enxergar isso na linha histórica. Justamente lá em 88, a Constituição Federal disse que as pequenas empresas para baixo têm que receber um tratamento diferenciado. Isso quer dizer que tem que ter uma outra lei, além dessas aqui, para tratar das pequenas. Certinho? E aí, a Lei Complementar 123 de 2006, que entrou em vigor em 2007, criou o Simples Nacional, que hoje a empresa que tiver receita bruta de até 360 mil pode optar pelo Simples Nacional ME e, acima deste valor, até 4.800.000, Simples Nacional EPP. Certinho? Isso a partir de 2007. Tá ok? Bom, mais adiante, em 2008 veio a Lei Complementar 128, que entrou em vigor em 2009. Criou o MEI, microempreendedor individual, dentro do Simples Nacional, mas específico chamado CIMEI. Simples do MEI. Mas eu quero que você entenda que essa Lei Complementar 128 alterou a Lei Complementar 123 do Simples Nacional. Conclusão, o MEI faz parte do Simples Nacional. Então essa casinha está dentro daquela casa maior. Certinho? Onde eu quero chegar? Que o nosso assunto é desenquadramento. Isso quer dizer que quando o MEI se desenquadra,
ela não vai ser excluída do Simples Nacional. Quando ela se desenquadra, ela sai desta casinha e vai para a casa maior e passa a ser Simples Nacional ME ou EPP, conforme o tamanho do seu faturamento. Certinho? Por isso é que o artigo 115, parágrafo 1º, diz o quê? Que quando ocorre o desenquadramento do CIMEI, não implica em exclusão do Simples Nacional. Quer dizer, ela sai da casinha menor e vai para a casa maior e vai recolher na condição de ME automaticamente. Então veja que a diferença prática está no seguinte: quem está no Simples Nacional ME ou EPP, entra lá no programa PGDAS-D, Programa Gerador do DAS do Simples Nacional Declaratório, todo mês. E lá fornece a receita bruta do mês e o sistema calcula o DAS e a empresa recolhe até o último dia útil do mês seguinte e estará recolhendo esses 8 tributos de uma só vez. Até esses 8 tributos. Certinho? Todos os meses. Então, isso vai variar, dependendo do tamanho da receita do mês. Então, assim funciona o Simples Nacional, que simplificou em relação ao lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Daí, Simples Nacional. Certinho? O que surgiu depois, lá em 2009, o CIMEI, facilitou mais ainda para quem é microempresário individual, cuja receita bruta não excede a 81 mil. Este, todo mês, vai recolher um valor fixo, de janeiro a dezembro, ou a partir do mês da abertura. Certo? Que valor fixo é esse? 5% sobre o salário mínimo de INSS, mais R$5 de ISS se for prestador de serviço, ou mais R$1 se for vendedor ou revendedor. Certo? Muito bem. De ICMS. Então ele recolhe esse valor fixo todos os meses. Pronto, ele está no CIMEI. Agora, se por algum motivo que eu vou citar aqui, ele se desenquadrar do CIMEI, não está excluído do Simples Nacional. Ele vai para o Simples Nacional automaticamente e passa a recolher o PGDAS-D na condição de microempresa. Certo aí? Tá bom. Agora sim, de acordo com o caput do artigo 115, o desenquadramento do CIMEI ocorre por comunicação ou de ofício por parte do fisco. Por comunicação, pode ser por opção, o próprio contribuinte diz à Receita Federal que quer se desenquadrar do CIMEI, certinho? Ou obrigatoriamente, ou seja, a empresa infringiu algum dispositivo do CIMEI e não pode, né, mais ficar no CIMEI. Ele tem que comunicar à Receita Federal. Agora, se o contribuinte está obrigado a comunicar e não comunica, o fisco o fará de ofício. Certinho? Nós estamos vivendo a era digital. Então hoje tem o ECAC, que é o Centro Digital de Atendimento ao Contribuinte. Então o fisco manda um comunicado lá para você, uma notificação, dizendo: olha, você estava obrigado a me comunicar que você se desenquadrou. O que houve? Você não me comunicou? Eu estou te comunicando agora. Certo aí? Aí você diz: peraí, Roberto, se o desenquadramento, o contribuinte tem que comunicar por opção ou obrigatoriamente, mas onde é que ele faz isso? Ele usa o aplicativo disponível lá no portal do Simples Nacional, conforme o parágrafo 2º do artigo 115. Então, quando você entra lá no aplicativo, o aplicativo diz: bom dia, você está querendo fazer o desenquadramento, não é isso? Beleza, responda-me. Então ele começa a conversar com você. Você quer fazer por opção ou obrigatoriamente? Você tem que clicar. Se você diz que é obrigatoriamente, agora você tem que dizer por quais motivos você está se desenquadrando. Porque você pode estar se desenquadrando porque ultrapassou o limite da receita bruta ou outros fatores. Certinho aí? E é isso que eu vou tratar com você daqui por diante. Vamos lá então? De acordo com o artigo 15, inciso 1º, desenquadramento por comunicação por opção. O contribuinte está avisando a Receita Federal que quer se desenquadrar. Eu tenho 3 situações a te mostrar, tá certo? Aqui tem o seguinte: você tem que lembrar que o regime tributário no Brasil, seja CIMEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, é irretratável. Quer dizer o quê? Quando você faz a opção, ele é válido para o ano todo, certinho?
você só pode mudar no ano seguinte. Exceto no caso do CIMEI, este aqui, ó, ITA. Se você comunicar... Então agora eu quero que você analise o seguinte, são 2 anos, né? Ano 1 e ano 2, tá ok? O ano 1 eu vou chamar de X1, o ano 2 eu vou chamar de X2, quer dizer, ano calendário e o exercício financeiro, tá bom? Então aqui está a linha A do inciso 1º do artigo 115. Se o contribuinte comunicar que ele quer se desenquadrar do CIMEI no mês de janeiro do ano calendário, até 31 de janeiro X1, até essa data, comunicou em qualquer data aqui, o efeito já é a partir do dia 1º de janeiro. Certinho? Aí você, mas em que caso ele faz isso? De repente, ele está prevendo que vai ter uma receita bruta muito maior que R$81 mil, muito mais que 20% desse valor, né, esse valor mais 20%, muito mais. E aí, então, ele já pede logo o desenquadramento para não ter que enfrentar o efeito retroativo que você vai ver aqui adiante. Tá bom? B. Agora, se comunicar após o dia 31, tá aqui. A linha B. Comunicou a Receita Federal após dia 31 de janeiro, o efeito é só no ano seguinte, ó, 1º de janeiro de X2. Agora, a linha C, aqui é o caso específico de uma empresa que foi aberta em janeiro. Digamos que aqui no dia 10 de janeiro X1 foi aberta o MEI. Ele entrou no portal do MEI e se inscreveu, recebeu o CNPJ, tá bom? E aí, ainda no mês de janeiro, tá no dia 11, 12, dia 15, dia 25, antes do dia 31, até o dia 31, ele comunica à Receita Federal que, olha, pensando bem, eu não quero ficar aqui no CIMEI. E ele comunica. Certinho? Nesse caso, o efeito já é a partir da data da abertura. Certinho? E é sempre importante que você procure um contador, você que é MEI, né, e faça essa projeção de acordo com o seu plano de negócio. Porque se você tem previsão de que vai ultrapassar em mais de 20% o limite da receita bruta, é bom logo fazer o desenquadramento por opção, né, preferencialmente aqui em janeiro. Certinho? Porque você vai ver as consequências agora nesse próximo. Ó. Desenquadramento por comunicação obrigatoriamente. Inciso 2º. As linhas A, B e C. O A é dividido em 3 situações que você vai ver agora. Veja bem. A primeira coisa que eu quero que você guarde é isso aqui. Ó. Na linha A, do dia 1º de janeiro de X1, quer dizer, do ano calendário, até um determinado mês, digamos outubro, você atingiu o limite de 81 mil. Daqui por diante, falou em limite, é o 81 mil. Certinho? Agora, se iniciou a atividade no meio do ano, certo? Ou então encerrou a atividade, aí eu tenho o limite proporcional, que funciona assim. 81 mil dividido por 12 dá 6.750. Vezes o número de meses é o limite proporcional. Então eu tenho limite anual ou limite proporcional. Eu quero que você entenda o seguinte. Se até outubro você chegou no limite, ou limite proporcional, em novembro está ocorrendo o excesso, concorda? Em dezembro você tem que comunicar à Receita Federal de que você está desenquadrado. Entendido aí? Então, a comunicação tem que ocorrer no mês seguinte ao mês que se caracterizou o excesso, ainda que seja de 1 centavo. Certinho? Tá bom. Agora, especificamente com relação ao valor desse excesso. Está aqui. 1. Excesso de até 20% é tolerável. Acima de 20% não é tolerável. O que significa dizer que se foi até 20%, você continua no CIMEI até 31 de dezembro e o desenquadramento ocorre no ano seguinte. Assim, ó. Do dia 1º de janeiro de X1, limite anual ou limite proporcional, certinho? Até uma determinada data, você chegou nesse limite. E excedeu em 20%. Até 20%. Até 31 do 12. O que acontece? Como não ultrapassou a 20% o excesso, você comunica à Receita Federal no mês seguinte ao do excesso, tem que ver em que mês que ocorreu o excesso, certinho? Mas o efeito é só a partir de 1º de janeiro de X2, quer dizer, ano seguinte. Então, vamos lá. Excedeu em até 20%, é tolerável, você continua como MEI até 31 de dezembro e o desenquadramento ocorre no dia 1º de janeiro do ano
seguinte. Agora tem um detalhe. A partir de janeiro do ano seguinte, você saiu desta casinha, CIMEI, e foi para o Simples Nacional ME. A partir de janeiro do ano seguinte, você tem que entrar lá no programa gerador do DAS, PGDAS-D, declaratório, fornecer o faturamento de janeiro, calcular o DAS e recolher em fevereiro. Em fevereiro e março e assim por diante. Porque você agora está no Simples Nacional, desenquadrou-se do CIMEI. Entendido aí? Agora, com relação a esse período que ocorreu o excesso de até 20%, você tem que calcular o DAS não lá no PGDAS-D, você tem que calcular no braço. Digamos que o excesso ocorreu em novembro e dezembro. Você soma todo esse excesso aqui, certinho? E encontrou a receita bruta do excesso. Agora você vai lá nos anexos 1, 2, 3, 4 ou 5 lá do Simples Nacional, da Resolução 140. Anexo 1, comércio. 2, indústria. 3, 4 e 5, serviço. Não é assim? De acordo com o seu CNAE, você vai se enquadrar em um dos anexos. Tá bom? Digamos que seja comércio. Então, anexo 1 você vai pegar. E vai pegar esse excesso aqui, aplicar uma alíquota efetiva e encontrar o DAS. Esse DAS sobre o excesso, você vai subtrair o que recolheu de valor fixo durante este período do excesso. Então, se foi novembro, dezembro, você exclui o valor fixo de novembro, o valor fixo de dezembro. Essa diferença, de uma só vez, você preenche o DAS e tem um prazo para recolher até 28 de fevereiro do ano seguinte, X2, recolher sem acréscimo, conforme prevê o parágrafo 8º do artigo 115. Certinho? Muito bem. Agora, e se excedeu em mais de 20%? Aí não é tolerável. Isso quer dizer que neste ano que ocorreu o excesso, você nunca foi MEI. E o desenquadramento retroage-se ao início. Assim, ó. 1/1 de X1. Até uma determinada data, atingiu o limite ou limite proporcional, tá bom? Aí ocorreu o excesso, em mais de 20%. Então, comunica-se à Receita Federal que você excedeu em mais de 20%, e aí o efeito é retroativo. Isso quer dizer que o efeito é a partir de 1º de janeiro de X1. Isso quer dizer que o que você recolheu aí como CIMEI não valeu. Certinho? Então, a partir de janeiro, tá? Retroagido a janeiro, você saiu da casinha CIMEI e foi para o Simples Nacional ME ou EPP. Geralmente ME, logo no início. Certo? E aí você vai calcular o DAS de janeiro e recolher em fevereiro. Mas como você está lá na frente, então você vai ter que recolher o DAS de janeiro com todos os acréscimos lá na frente. Mas tem um detalhe. Você tem o direito de abater o que recolheu de valor fixo. Então você calcula o DAS de janeiro lá no PGDAS-D. Fornece a receita bruta de janeiro, o sistema calcula o DAS e lá no sistema você vai informar o valor fixo recolhido. A diferença gerou o DAS de janeiro, que com os acréscimos você vai recolher agora, no momento que você comunicou o seu desenquadramento. Então, olha só, efeito retroativo a 1º de janeiro X1, recolher a diferença com acréscimos no PGDAS-D, conforme determina o parágrafo 9º do artigo 115. Certinho aí? Então, guardou? Até 20% é tolerável. O desenquadramento é no ano seguinte. Acima de 20% não é tolerável. Desenquadra-se retroagidamente lá para o início, mês de janeiro. Certinho? E início de atividade. Uma empresa que foi constituída no ano, o CIMEI que foi constituída no ano. Certinho? Então foi construída aqui no dia 15 de março de X1, por exemplo. Certinho? Até outubro, vamos dar 8 meses, vezes 6, 750, 54 mil. E nesse período aí já excedeu. Só que tem o seguinte, se excedeu em mais de 20%, então você nunca foi MEI desde o início. Então o efeito é retroativo para a data da Constituição, conforme a data prevista lá no CNPJ, certinho? Então, da mesma forma, deve recolher a diferença com acréscimo. Que diferença? Se você veio recolhendo o valor fixo, na condição de CIMEI, e agora percebe que excedeu,
em mais de 20%, então retroage-se ao mês da Constituição, né? Porque das Simples Nacional é mensal. Então não importa se é dia 15 de março, é março, você vai calcular o DAS e subtrair o valor fixo recolhido e abate-se o valor fixo e a diferença você vai recolher no DAS com os acréscimos. Beleza? Aí você diz, peraí, Roberto, mas se for uma empresa nova que não ultrapassou em 20%, nesse caso, aplica-se o primeiro caso, onde o efeito é a partir do ano seguinte. Certinho? Obrigatoriamente, a linha B. Olha o que está escrito. Deixar de atender às condições do artigo 100 da resolução CGCN 140. Comunicar no mês subsequente e o efeito já é no mês subsequente. Aqui tem o seguinte, o artigo 100 diz 4 situações importantes. Primeiro, que para uma pessoa fazer a opção pelo CIMEI, entrar lá no portal do empreendedor e se inscrever como MEI e receber um CNPJ, a sua atividade tem que estar lá relacionada na lista do anexo 11 da resolução 140. Todas as atividades estão lá. Certinho? E segundo, você tem que exercer essa atividade que você informou aqui no seu CNAE para se inscrever, certo aí? Código de Atividade Econômica, com independência. Isso quer dizer que você é um autônomo, por assim dizer, prestando serviço como empreendedor, certo? Então, nesse caso, não pode existir vínculo empregatício. Tem que exercer com independência. Então, quando você é contratado como MEI, você não tem hora para chegar, não tem hora para sair, você fixa o valor e sabe o serviço que vai prestar e presta esse serviço sem nenhuma subordinação, né, previsto como vínculo empregatício lá no artigo 3º da CLT. Então, se infringir esse dispositivo, você vai ter que comunicar à Receita Federal que você não é MEI, você é empregado. Certinho? E sendo empregado, você se desenquadra do CIMEI e nem pode ir para o Simples Nacional porque você é empregado, não é empresa. Nesse quesito. Agora, o segundo quesito aqui é que o MEI só pode ter um estabelecimento. MEI não pode ter filial. Certinho? Mas e se o MEI abrir filial? Aí ele tem que comunicar à Receita Federal no mês subsequente, certinho? E se desenquadra já naquele mês subsequente. Agora, ele se desenquadra do CIMEI que não pode ter filial, mas Simples Nacional pode ter filial. Então ele agora vai recolher automaticamente o Simples Nacional PGDAS-D na condição de microempresa. Certinho? Terceiro, do artigo 100. O MEI não pode ser sócio de outra empresa, não pode ser titular de outro empresário individual, ele não pode ser administrador de outra empresa. Administrador no sentido de ser empresário, é aquele que assina e responde pelos atos da empresa, tendo direito a prolabore. Ele não pode. Certinho? Se por acaso ele se tornar um administrador de outra empresa, ele perde o direito a CIMEI. Então, ele tem que se desenquadrar do CIMEI, mas ele pode ir para o Simples Nacional e agora ele vai recolher o PGDAS-D na forma de microempresa. E por último, o MEI só pode ter um empregado. E se por acaso ele contratar um segundo, ele perde o direito ao CIMEI e no mês seguinte ele tem que informar o desenquadramento e ele vai para o Simples Nacional, porque no Simples Nacional pode ter quanto empregado quiser. Então aí nesse caso ele vai ter que recolher o PGDAS-D na condição de ME, microempresa. Certinho? Por último, a linha C do inciso 2º, que diz o seguinte, ó, exercer ocupação que deixou de ser permitida. Comunicar no mês do impedimento. Aqui tem o seguinte, exercer atividade que deixou de ser permitida. O anexo 11 da resolução 140 traz a lista de atividade permitida a inscrever-se no CIMEI. Por exemplo, no passado, a atividade de contabilidade podia optar pelo CIMEI. Mas, num determinado ano desse passado, o Comitê Gestor do Simples Nacional baixou uma resolução dizendo que a atividade de contabilidade não pode mais. É o caso aqui.
certinho? Geralmente, nesses casos, a própria resolução diz quando, a partir de quando. Geralmente, coloca para o ano seguinte. Então, vamos supor que no mês de julho surgiu uma resolução impedindo a atividade de contabilidade. Então, naquele mês, há que se informar à Receita Federal que eu sou contador, estou no Simples Nacional e não posso mais. Só que o efeito é o que está aqui no anexo 11. Então, a resolução já traz lá no anexo 11 a alteração, dizendo a partir de quando. No caso da contabilidade, foi a partir do ano seguinte, certinho? Então, o efeito foi a partir do ano seguinte. Beleza? Se você gostou deste conteúdo, dê um like neste vídeo, inscreva-se neste canal Portal Contábeis e se quiser saber sobre os cursos que o professor Roberto ministra, acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal, que lá você vai encontrar os meus cursos de contabilidade, Simples Nacional, MEI, lucro presumido, especialista em lucro real, direito do trabalho, previdenciário, empresarial e assim por diante. Entendido? Tamo junto!